Olá, estamos começando mais um programa Encontro Fraterno. Muito felizes por recebermos mais uma vez Rossandro Klingey, nosso amigo de Campina Grande, da Paraíba, que está conosco participando do 33º Congresso Espírita de Goiás, acontecendo em Goiânia no período do Carnaval de 2017. E para falar conosco sobre relações familiares e os desafios das relações familiares. Rossandro, uma alegria, como sempre, ter você aqui. Oi, Ivana, a alegria, você sabe, é sempre minha estar aqui em Goiás, rever os amigos, é sempre muito agradável, muito gostoso. E você foi proposto a você que falássemos sobre um tema no Congresso, que é o tema que eu gostaria que nós conversássemos, sobre esses desafios dos relacionamentos familiares. Observamos hoje que a noção de família, ela tem mudado muito, né? Daquela família tradicional que nós nos habituamos a conhecer. Mas, independente do formato dessa família, a formação desses laços familiares é importante para a formação do indivíduo, para que ele desenvolva na sua vida? Sem sombra de dúvidas. Assim, a gente, tomando a questão que Kardec pergunta, qual seria para a humanidade se tivesse um relaxamento dos laços de família, a resposta é bem categórica, um recrudescimento, ou seja, um aumento significativamente do egoísmo. Quando a gente pensa isso aí, pega aqui essa frase do Kardec, a resposta que ele recebe, e traz para a psicologia, de um modo geral, os estudos que mostram o seguinte, que na família, quando nascemos, nós temos as experiências de convívio, de suportar um ao outro, de perdoar, de tolerar, de disputar um ambiente, da casa, do computador, todas essas coisas são treinos que nós temos para a vida em sociedade. Parte da crise ética que nós vivemos no Brasil hoje também é fruto de famílias que estão descumprindo o seu papel de educar seus filhos, criar limites, disciplina, ordem. No momento em que nós temos essa desordem exterior, ela apenas reflete uma desordem que está acontecendo nos núcleos familiares, porque está havendo um relaxamento desses laços. E isso não tem a ver com os novos formatos de família, tem a ver com as famílias em si, pais que eu digo sem muitas meias palavras, que têm pecado ou por preguiça ou por omissão, quando não pelas duas coisas, tentando fazer uma coisa absurda, terceirizar a educação dos seus filhos, culpando professores, escola, por não darem aos filhos a disciplina que cabia a estes pais darem. Dá trabalho? É chato? É cansativo? Mas acontece que isso é uma tarefa de um educador, né? A escola, ela só vai ser a segunda casa quando a família for a primeira escola. Você não pode inverter os papéis. Então, a casa é a primeira escola, é a educação moral consistente que leva a criança para a escola para que ela continue adquirindo conhecimento humano. Então, esse relacionamento das famílias tem acontecido, desses laços de família, que têm ficado ainda mais tensos com o advento de uma coisa recente, que são as redes sociais. Então as pessoas estão em casa, sequestradas pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Facebook, né, pelo Snapchat. As pessoas estão desconectadas, assim, elas estão conectadas com o virtual e desconectadas com o real. Cabe aos pais tomar o telefone, almoçar junto com os filhos, não deixar ninguém pegar no telefone. Quando levar para o colégio, aproveitar esse momento para dialogar com os filhos, tirar o telefone, tirar o headphone, assumir o papel de pai e de mãe, que tem uma autoridade. A autoridade não é autoritarismo. A autoridade é uma condição sem a qual a educação de uma criança não acontece. Mas quando você fala dessa questão do uso das tecnologias e que às vezes as pessoas estão no mesmo ambiente e cada uma conectada com o mundo e distantes, né? Exato. Muitas vezes os próprios pais estão nessa situação, né? Então, é um exemplo, né? Se segue, às vezes está aqui o marido e a esposa, quantas vezes a gente vai no restaurante e estão os dois assim, diferentes um para o outro, pedem a pizza, eles se olham quando a pizza chega, ou no máximo mostram um para o outro, olha que foto engraçada, e voltam para o seu mundo zumbi. É por isso que cresceu tanto essas minisséries como The Walking Dead, elas revelam um certo inconsciente coletivo. As pessoas estão zumbificadas pelas tecnologias. Todo mundo, teve até um fotógrafo, se eu não me engano, um alemão, que fez uma montagem no Photoshop. Ele fotografou uma estação de trem, de metrô, aliás, e apagou os celulares da mão das pessoas. Então, era todo mundo assim, na estação de metrô, ou seja, nós estamos nos desconectando do real. E quando isso acontece na família, aí há prejuízos, porque como é que eu sei se meu filho está sofrendo bullying na escola? Como é que eu sei se ele está se sentindo vítima de uma autoestima baixa, se ele está pensando em se matar, se ele está usando drogas, se eu não estou vendo os sinais, porque as crianças e os adolescentes não falam muitas vezes, eu tenho que estar ali olhando, mudança de comportamento, de tom de voz, ficou mais tempo no quarto trancado, mudou a fisionomia. Como é que eu vou perceber essas nuances se eu estou aqui, olhando para um tablet ou para um smartphone? Eu preciso estar conectado às pessoas para poder senti-las e que elas me sintam também. Quando você fala da questão da omissão dos pais ou da preguiça,
Esses pais muitas vezes foram criados num sistema bem diferente, muito autoritarismo da parte dos pais. Pode ser que esses pais hoje queiram evitar fazer o que seus pais fizeram, sendo muito autoritários, e acabam perdendo um pouco a medida de como deve ser? Exatamente isso que está acontecendo, perdeu-se a medida. Eu sempre digo para pais que foram criados por pais autoritários: você está aqui, seu filho estuda numa boa escola, você está procurando ajuda terapêutica, você pode pagar. Então a educação dos seus pais não foi tão ruim assim. Você deu certo. Você pode corrigir na educação dos seus filhos. O que a gente tem que aprender? Existe um ganho. Hoje a relação entre os pais ela é mais harmônica, um diálogo que não havia no passado. Isso é um ganho novo. E existe a escuta dos filhos, do que eles desejam. Só que escutar filho não é obedecer filho. As pessoas confundem, as pessoas obedecem filhos. Mas os filhos mandam. Porque os pais deixam. Porque eu escuto um filho é uma coisa, obedecer um filho é outra coisa. Eu escuto, os pais do passado não escutavam. Hoje em dia você escuta, mas não é uma obrigação que você obedeça. Você escuta para que você veja qual é a demanda que ele tem e decide o que é e o que não pode. Isso é natural. Então, essa educação autoritária, você tira esse tom mais forte dela, mas preserva a autoridade. O problema é que a gente nunca consegue ter o equilíbrio. A gente sai do autoritarismo para a permissividade. Só que tem um detalhe, uma educação autoritária ela é complexa, sim, ela pode gerar algum trauma? Pode, mas o indivíduo, como a gente costuma dizer lá na Paraíba, dá pra gente. É um ser humano viável, profissional, intelectualmente e moralmente. A educação permissiva, ela destrói o ego e a capacidade do indivíduo de gerenciar a sua própria existência. Porque se torna um indivíduo extremamente egoísta e egocentrado e que acha que todos estão à sua disposição para servi-los, como os pais faziam ou fazem. Esperam que professores e que a sociedade estejam dispostos a servi-los. E você desestrutura. Isso é tão sério que na formatação da psicanálise, Freud chamou isso de uma formação reativa. É um tipo de amor que na verdade é ódio, porque um amor que destrói não pode ser amor. Olha só. Vocês viram que o assunto é muito importante, muito interessante. Nós vamos parar para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho nós continuaremos a nossa conversa com o Rossandro. Até já. Nós vamos deixar aqui uma dica de leitura para você. Está sendo lançado aqui na FEEGO, no 33º Congresso, o livro Ecos do Passado, que podemos dizer que são 2 livros em um. Você vai ter a oportunidade de ler um romance, mas também de acessar os capítulos que trazem informações sobre a mediunidade, a formação do médium, a sua responsabilidade diante das tarefas mediúnicas, diante do seu próprio comportamento. A mediunidade é um caminho de melhoria interior. E se nós soubermos aceitar esse convite da forma correta, com o esclarecimento necessário, estaremos indo realmente para uma vida melhor. Eu convido você a mergulhar em Ecos do Passado, dinâmica de uma reunião mediúnica. Boa leitura! Olá, amigos! Venho convidá-los para o 34º Congresso da FEEGO, de 10 a 13 de fevereiro de 2018. Estaremos comemorando 150 anos do livro A Gênese, de Kardec. E é esse livro que será homenageado. Com estudo, com várias abordagens, nós contamos mais uma vez com a sua presença. Eu estarei lá. Espero por você. Um grande abraço. Estamos de volta falando hoje sobre os desafios nas relações familiares com Rossandro Klinger. Rossandro, muito bem, né? Os pais fizeram todas essas coisas erradas, se tornaram permissivos, não conseguiram educar, mas ainda tem como corrigir? Até que idade o pai consegue corrigir o filho? E se o filho já é adulto? Como É bem mais complicado. Se o filho já é adulto e ele já é independente de você, agora é só a prece. Porque enquanto ele depende de você, você ainda tem condições de fazer isso. Eu chamo isso de reintegração de posse afetiva. Você perdeu a posse afetiva desse indivíduo e você vai recuperar. Se ele depende financeiramente de você, você passa a determinar as coisas. Vai ser difícil no começo? Vai. Você deu muito espaço e você vai retomar o espaço que lhe pertence. Então vai ter estresse.
Mas pior é ser omisso nessa hora. Porque é quando você vê o resultado dessa educação na adolescência e na fase adulta, que o filho vai devolver, porque no fundo ele sente isso como omissão, ele vai devolver com revolta e indiferença na fase de maior fragilidade dos pais, que é na velhice. Eles são abandonados porque eles abandonaram os filhos quando eram crianças. E a gente tem visto isso em vários lugares, especialmente em países em que não há um compromisso familiar muito mais intenso, como, por exemplo, nos países latino-americanos, as relações familiares ainda são mais intensas. Eu estava conversando num evento que teve, né, com a Kira aqui, que foi em Brasília, que é o Repacificar. Ele trouxe o Arun Gandhi, que é o neto do Mahatma Gandhi, que é quem responde pelo avô hoje, uma criatura maravilhosa, e tive essa honra de fazer parte de uma mesa e fazer palestra juntamente com ele. E conversando com ele, eu perguntei, explicava para ele essa crise de valores aqui no mundo ocidental, nas famílias. Ele me disse, o mesmo está acontecendo na Índia. Os filhos estão começando a desrespeitar os pais e isso tem gerado um problema muito sério na educação dos filhos da própria Índia. Eu perguntei, e é pelo mesmo motivo aqui? A ideia de que você tem que dar tudo para os filhos, de que eles têm que realizar todos os desejos? Os pais viraram como se fossem gênios da lâmpada, que o menino esfrega e diz, eu quero esse tênis, eu quero esse telefone, eu quero... E você se vê na obrigação de dar as coisas, aí você percebe que é uma compra de afeto. E como a gente bem sabe, afeto não se compra. Mas é pela falta de tempo dos pais, muitas vezes envolvidos com trabalho e querendo compensar de alguma forma? Agora a questão é assim, por que compensar? Por que eu devo compensar meu filho pelo esforço que eu faço por ele? Não é interessante pensar sobre isso? Foi feita uma pesquisa, por exemplo, a gente sabe que com a entrada da mulher no mercado de trabalho, a casa ficou um pouco mais vazia, o que implica que o homem tem que entrar para colaborar com a mulher na educação dos filhos. Foi feita uma pesquisa sobre as mães que trabalham e, ao contrário do que elas pensavam, que os filhos se sentiam abandonados por elas, eles se sentem orgulhosos pela mãe que trabalha. Eles se inspiram naquela mulher que trabalha. Só que ela vai com culpa para o trabalho. Geralmente o homem não vai com culpa para o trabalho, porque essa demanda afetiva é muito do feminino. Então a mulher está no trabalho, e com quem está meu filho, o que é que ele está fazendo? Não, ele está trabalhando, porque a gente está aí desde o início da história humana sendo provedor. Então o psiquismo da gente já se habituou a isso. Você não tem, porque você está trabalhando, que tu chegar em casa com culpa. Até porque o que tem sido observado na questão da psicologia do desenvolvimento dos filhos não é a quantidade de tempo que eu passo com eles. Tem pais que passam o dia todinho diferente, mas é a qualidade do tempo que eu tenho com meus filhos. Eu posso ter apenas meia hora. Isso em relatos e mais relatos de pais que só tinham o filho no trajeto para a escola e depois só chegava em casa à noite e os filhos estavam dormindo. Mas nesta meia hora, aquele pai era um homem presente na vida daquele filho e se relacionava com ele. E naquela meia hora de trajeto conversava, procurava saber, investigava, estava presente. E não irritado com o trânsito, ouvindo a rádio, ignorando a criança, era o pai com um headphone no ouvido. É preciso reconectar, o importante é tempo. Eu não tenho que ter pena dos meus filhos e eu não tenho que ter culpa porque eu trabalho, porque aquele trabalho é fruto da dignidade. É com ele que eu mantenho a família e proporciono aos filhos o que nem eu tive. Então não tem por que ter culpa em relação a isso. E com relação aos conflitos familiares, por exemplo, muitas vezes nós temos dentro de casa pais e filhos que não combinam, a esposa que vê o marido que não combina com o filho e às vezes o contrário, quer dizer, a gente percebe que muitas vezes parecem que nós somos inimigos dentro do lar. Não é? Como lidar com essa situação, como pais, como mães? A primeira coisa que é importante é que a gente tem que aceitar que o lar é um lugar de pessoas diferentes. Nós não podemos pasteurizar as personalidades. Quando nós temos os amores se, são amores infantis. Eu só amo você se você torcer pelo meu time de futebol, se você tiver a minha religião, se você gostar das mesmas músicas que eu gosto. Tem um amor adolescente, é natural. Ela gosta das mesmas músicas que eu gosto. Né? Então, é um amor... Quando a gente vai para um relacionamento de casamento, eu tenho que ir apesar de. Porque ninguém é completo. Ninguém está completamente disponível com todas as coisas que eu queria numa mulher idealizada, num homem idealizado. Isso não existe. Isso vira uma pressão. E termina que casamentos que são casamentos felizes, porque se compara com situações idealizadas, passam a ser vistos como casamentos problemáticos. A ideia de que não tem conflito, tem conflito. Quem mais atinge a gente, assim, na jugular é quem ama a gente, porque conhece a gente aqui na palma da mão. Quem sabe dizer aquela frasezinha ferina, assim, pá, que você tem vontade de pular no pescoço, é quem ama você. Mas olha, a gente não pode ter uma fotografia daquele momento. O ressentimento vem da fotografia. No momento que você me machucou, eu pá, chapei e fico olhando.
Vida a dois é um filme que vai passando. Eu tenho que comparar todo o processo e não o momento infeliz do dia que você estava mal e que descontou em mim. É completamente natural que a gente desconte em quem está perto. Quem está perto, família. Se é humilhado no trabalho, não pode gritar com o chefe pela velha regra, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Chega em casa irritado, sobra para a esposa, sobra para o esposo, sobra para o filho. Isso é humano. Isso não determina a falta de amor, determina a humanidade das pessoas que se estressam, que se angustiam, né? Então é necessário que a gente veja as pessoas como elas são humanos, falham, agridem, mas tem um projeto a dois, tem um projeto de se amar, estar junto, superar essas possibilidades e estar sempre num processo de não querer dar uma de santo e não querer enxergar as suas próprias deficiências. Você começa a ter harmonia na família quando o indivíduo deixa de acusar e passa a se perceber como alguém que falha. Quando a gente se percebe como alguém que falha, a gente passa a ser mais tolerante com o outro. Por isso que Jesus propôs a todo mundo aquela velha experiência psicológica. Você quer apedrejar essa mulher? Faça o seguinte, faça um checklist interno agora e pergunte se você nunca errou. Eu tenho absoluta convicção, na minha opinião, que Jesus deixou aquela mulher chegar àquele ponto ali e não fez um milagre como deixá-la invisível, as pedras virarem areia, porque ele queria evangelizar a multidão. Ele queria mostrar para a multidão que ela tinha que ver com a capacidade de misericórdia. Isso é muito importante no relacionamento a dois, a capacidade de ter uma compaixão para com o outro. Nós vamos parar novamente para o intervalo, mas é rapidinho, voltamos já. Olá, quadro Tira Dúvidas do programa Encontro Fraterno. Você conosco, através das perguntas que você encaminha para o nosso e-mail tiraduvidas@feego.org.br. Euzi, uma questão de extrema importância. Ante os processos de enfermidade, a expectativa de cura, qual o remédio? O melhor remédio? O melhor remédio para você se curar das suas mazelas. Antes de tudo, vamos verificar que a doença não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. E quando a pessoa está num estágio de grande dificuldade, quase terminal, ou sofrendo muito com a sua enfermidade, é bom que ela considere que está na fase conclusiva do seu mal. Porque começa a surgir no corpo a reação de uma enfermidade que foi semeada, semente a semente, dentro do seu próprio ser, porque é o espírito que vai curar. Curar através da modificação. É uma transformação que a pessoa tem que ter de dentro para fora. Aquelas sementes de raiva, de tristeza, de mágoa, de inveja, tudo isto que culmina numa enfermidade pertinaz, ela tem que ser corrigida gradativamente, mudando a conduta e a visão e as atitudes da pessoa ante as dificuldades que a vida nos traz a todos nós. Nós sabemos que nós estamos num curso de aperfeiçoamento na existência presente. Trazemos lições já aprendidas de vidas pretéritas. E à medida em que nós vamos enfrentando as novas lições, nós vamos trazendo os recursos, o acervo que nós temos de experiências passadas e a decisão de nos corrigirmos para que não sejamos uma pessoa cheia de enfermidades. Não vamos cultivar os pensamentos de mágoa, de ressentimento. Vamos mudar a nossa atitude na certeza absoluta que o Espírito é sadio, é perfeito, é imortal, é eterno. Então vamos viver mais em função da nossa verdadeira vida, que é a vida do Espírito. E as consequências que surgem no nosso corpo físico são testes para ver como estamos reagindo ante a nossa evolução espiritual. Isso porque realmente reajuste é o remédio. E lembrando Jesus que sempre que algum enfermo dele se aproximava, ele perguntava: "Que queres que te faça?" Mostrando com isso que tem que ter no processo de cura, tem que existir uma vontade forte para sair da situação,
significando que não é somente a medicação exterior que vai funcionar. Conforme comenta Emmanuel, no capítulo 87 de Fonte Viva, Estás Doente? O comprimido ajuda, a injeção melhora. No entanto, o que pensar se prossegues longo tempo com os pensamentos enfermiços? Então vamos renovar a nossa percepção mental e emocional. Cura existe. É um remédio salutar, mas a vontade tem que ser ativa e proativa, trabalhando-nos interiormente para realmente sanear esse processo que vem de longe. Obrigado pela sua atenção e até a próxima. Olá, amigos. A ONG Fraternidade Sem Fronteiras faz um trabalho de acolhimento a crianças órfãs e idosos vulneráveis nas aldeias de Moçambique e também em Madagascar. Um trabalho que já dura 6 anos e acolhe hoje 9.000 crianças e pessoas necessitadas em estados de extrema miséria, dando a oportunidade de ter um futuro. Através dos seus centros de acolhimento, a ONG oferece higiene, reforço educacional, projeto cultural e alimentação para aqueles que necessitam. Todo este trabalho é feito no sistema de apadrinhamento. Com apenas R$50 mensais, você pode mudar a vida de uma criança necessitada em Moçambique. Através do site Fraternidade Sem Fronteiras, você pode se cadastrar e fazer parte desta família do amor sem fronteiras, deste coração que acolhe e vive a fraternidade. Venha conhecer este trabalho e seja também você aquele que vive a mudança que quer ver no mundo. Estamos de volta hoje falando sobre relacionamentos familiares, as dificuldades que eles representam nas nossas vidas. Conosco, Rossandro Klinge. Rossandro, muitas vezes nós temos ouvido, nós espíritas, né, e você agora há pouco falava da questão da religião, não é? De nós aceitarmos, por exemplo, nós temos companheiros do movimento espírita que os filhos depois de adultos optam por outras religiões, né, naturalmente. Mas nós temos ouvido alguns casos de espíritas hoje, já adultos, que dizem, meu pai me obrigava a ir para a evangelização. E isso foi muito bom para mim, porque hoje eu estou aqui no movimento espírita. Mas nós ouvimos também algumas vezes dizendo assim, eu tive ódio do espiritismo, porque meus pais me forçavam e eu não gostava. Não é? Isso representa o que para nós? Quer dizer, muitas vezes nós estamos tentando fazer o melhor, mas nem sempre o resultado é o mesmo, vai depender do indivíduo. Como é que os pais devem agir nesse caso? A gente não tem como adivinhar com quem vai dar certo ou quem vai dar errado. Então a gente tem que pegar e seguir uma regra de média, né? Mediana. Na minha opinião pessoal e como terapeuta, você deve levar seu filho para a sua religião, independente da vontade dele. Você não escolheu onde ele vai estudar? Você não escolhe que hora ele vai dormir? Espera-se, né? Você não faz escolhas por ele? Os pais têm o dever de fazer escolhas pelos filhos. O que torna a infância, Ivan, um momento, pelo menos na nossa, né, altamente lúdico e agradável, é porque nós não tínhamos escolhas. A gente brincava. Na medida que a gente vai amadurecendo, os pais vão empoderando a gente. Então, hoje estudos em vários países, 22 países especificamente, incluindo o Brasil, sobre religião, mostrou o seguinte, que as crianças que aos 22 anos se envolvem com drogas e álcool e comportamentos sexuais pervertidos, elas só tinham um ponto comum. Eles pensavam, será que era sexualidade? Será que era se era homem ou se era mulher? Se era homoafetivo ou não? Se era rico ou se era pobre? Se era de país de primeiro mundo ou de segundo mundo? Se era cristão, budista, muçulmano, judeu, hindu? Não. Durante a pesquisa eles chegaram aos 6 anos, um ponto comum. Todos esses, aos 6 anos, estavam frequentando a religião dos pais com os pais. Porque não adianta deixar o menino na evangelização e sair. Eles ficaram impressionados, os cientistas, como é que um valor que é construído aos 6 cria uma proteção psicológica aos 22. É a época de plantar. Ele tem que vir com ou sem vontade e não tem que dar sorvete depois que terminar a evangelização, não. Ele tem que vir. Se um ou outro vai ficar com raiva, ele pode até ficar com raiva daquela religião específica, mas ele vai ter conhecido Deus. Ele pode até ir para outra religião, mas ele vai buscar o mesmo Deus.
Isso é o que é importante. Isso é o que é mais que fundamental. Então, nós temos um papel a cumprir, de fato, de levar valores para as crianças e levá-las para frequentar as suas religiões. É importantíssimo isso. Hoje nós sabemos também que as famílias, de maneira geral, se preocupam muito com o envolvimento das suas crianças, dos seus jovens, com a questão da drogadição, né? Que as drogas, elas são uma grande preocupação. Que conselho você dá hoje para os pais que estão enfrentando esse problema na família, né? Que já constataram que tem um filho envolvido com essa questão da drogadição? Como lidar com essa situação? Existem grupos de apoio que são fundamentais para os pais. Grupos de apoio de pais que têm filhos drogados. Ajuda esse compartilhamento. É necessário ajuda medicamentosa para você tirar a ansiedade do uso da droga. Então, o acompanhamento psiquiátrico é muito importante. É importante o acompanhamento psicológico também com terapeutas especializados em atendimento de drogadiços. Mas, fundamentalmente, é preciso pedir ajuda a Deus. É preciso orar pelos filhos. É preciso fazer preces, rezar, como cada religião dá o nome. É preciso pedir ao Pai maior e perfeito que nos ajude nesse processo. Porque o importante é tentar prevenir, né? Então, abra o Facebook do seu filho, não deixe ele ter senha no WhatsApp, investigue, abra o quarto, privacidade, só tem quem pode pagar por ela. A casa é sua, o quarto é seu, a internet é sua, o telefone dele você pagou. Assuma seu papel de pai e de mãe. Assuma o poder que Deus lhe deu, investigue, porque se você ficar lá dando privacidade, um dia quando você abrir tem uma pedra de crack dentro do quarto do menino. Mas se já passou isso e você está nessa condição, aqui não é para se julgar, é sempre para acolher. Busque ajuda. Chega no quarto do teu filho e na ausência dele, coloca a mão na cama onde ele dorme e intercede pelo teu filho. Veja o poder de um pai e de uma mãe pedindo a Deus misericórdia, pedindo perdão pelo erro que cometeu de não ter sido tão mais presente, e o filho está naquele momento, o filho pródigo retorna pelo amor. Mesmo que doa, mesmo que sofra, não desiste, fica lá intenso, num processo que inclua a presença de Deus como uma chama viva, que além de todos esses tratamentos que têm limitações, pode realmente ser a grande chave da transformação do filho, em que você está consistentemente buscando a ajuda da sua religião, seja evangélico, católico, espírita, buscando a ajuda dos seus pares em fé, para que eles lhe fortaleçam, para que você vivencie essa grande experiência de deserto, que é ter um filho drogado em casa. É muito doloroso. Quando você fala da importância, então, dessa intercessão, dessa oração, nós poderíamos considerar que a prática do Evangelho no lar, independente da religião que a pessoa tenha, ela é também, além de preventiva, ela pode ser curativa? Com certeza. Eu acho até que você está com um filho numa condição dessa, o Evangelho não deve ser mais semanal, deve ser diário. Né? Você está em guerra espiritual. Existe um filho que está sob ataque. Então, eu lembro muito de Emmanuel, não é de Emmanuel, é Lao Tse que diz: pagai o mal com o bem, porque o mal é invulnerável no ataque e nunca perde na defesa. Então, o bem representa aí o amor, ou seja, você vai ter hora que você vai se irritar, vai dizer que você está acabando com a nossa vida, com a sua família, é humano, é normal isso acontecer. Mas quando estiver melhor, mais calmo, prece, oração, constância da presença de Deus na nossa vida, ter intimidade no relacionamento com Deus. E dizer: Pai, olha, eu errei com o filho que tu me deu. Ou eu não sei onde foi que eu errei, mas me ajuda a resgatar, porque ele antes de tudo é teu filho. Tu conhece eles mais do que eu. Me ajuda nessa batalha para que todos saiam vitoriosos. E não tem como diz Jesus, quando nós pedirmos, quando nós batermos, nós acharemos. Que bom. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Nós queremos te agradecer muito por estar conosco nesse congresso, por estar conosco aqui no nosso programa Encontro Fraterno. Eu que agradeço. Sempre uma alegria vir aqui ao encontro, 33º Congresso de Goiás. Eu já me sinto em casa, você sabe disso, né? De casa. Já me sinto muito feliz de estar aqui. Esse é um carnaval único, diferente, que eu convido a vocês a terem a oportunidade de um dia vir aqui para sentir essa atmosfera. Nós estamos providenciando já o título de cidadão goiano para o Rossandro, porque é muito querido realmente. E nós agradecemos a você que nos acompanha todas as semanas. Fiquem com Deus e até semana que vem.
seus pés na areia, um sonho vivo e belo. Vi suas marcas de amor criar um elo de alegria, de luz e caridade. e a terra inteira cantou fraternidade. Passou ali na tela, na mente os seus passos. Por toda a Galileia, parábolas e atos. Passou o filho pródigo, a força dos talentos. O bom semeador e o calar dos ventos. É Jesus, mestre do coração, Da ciência do Pai, do amor, do perdão. é Jesus, todo consolo e fé, o conselheiro de paz que a gente tanto quer. É Jesus, mestre do coração, da ciência do Pai, do amor, do perdão. É Jesus, todo consolo e fé, o roteiro de paz que a gente tanto quer. O roteiro de paz que a gente tanto quer. O roteiro de paz que a gente tanto quer.